Palavras cortam como vidro, especialmente quando ditas casualmente durante um chá morno. Conrad olhou-a diretamente nos olhos. Ele estava alheio ao estilhaçar silencioso dentro dela. E a chamou de sua irmã, uma figura segura e assexuada em sua vida grandiosa e bagunçada. Ela não gritou, apenas engoliu o gosto amargo de limão velho. E decidiu existir em outro lugar. Levou exatamente 3 semanas para ele ver a mão de outro homem na cintura dela. Esse foi o dia em que o Duque de Ashford se esqueceu de como respirar. A chuva batia contra as janelas de chumbo da biblioteca Ashford. Era um som de tambor incessante que geralmente trazia à Beatrice uma sensação de profundo conforto. Hoje soava apenas como uma contagem regressiva. O cômodo cheirava a papel em decomposição, lã úmida e a uísque forte e defumado que Conrad girava preguiçosamente em seu copo de cristal. Ele estava esparramado em uma poltrona de couro que se moldara inteiramente à sua estrutura larga ao longo dos anos. Suas longas pernas estavam esticadas em direção ao fogo que morria. Beatrice sentava-se à sua frente com um pesado livro-razão equilibrado em seus joelhos. O arranhar agudo de sua caneta de pena era o único som que competia com a tempestade lá fora. Eles são selvagens, Bi, gemeu Conrad, inclinando a cabeça para trás contra o couro. Ele fechou os olhos, uma imagem de exaustão aristocrática. Toda mãe em Londres está me olhando como se eu fosse um corte nobre de carne no balcão do açougueiro. É exaustivo. Beatrice não levantou o olhar. Manteve os olhos fixos na coluna de números que detalhava os rendimentos das colheitas das fazendas do leste. Sua espinha doía. Era uma dor surda e latejante na base de seu pescoço. O tipo de dor que vinha de ficar sentada imóvel por tempo demais. Você é um duque, Conrad, ela apontou, sua voz plana, desprovida da inflexão zombeteira que ela geralmente forçava. E você tem 30 anos. Você é exatamente um corte nobre de carne. É o trabalho delas te fatiar. Ele soltou uma gargalhada, abrindo um olho para olhá-la. A luz do fogo capturou o âmbar de suas íris, fazendo-as parecerem quentes. Era um calor enganoso. Graças a Deus por você, disse ele. A caneta parou de arranhar. Uma gota de tinta preta se acumulou na ponta, inchou e caiu sobre o pergaminho grosso, arruinando um zero perfeitamente bom. O quê? Ela perguntou suavemente. Conrad tomou um gole lento de seu whisky, perdendo completamente a tensão súbita que enrijeceu os ombros dela. Eu disse, graças a Deus por você. Você não me olha desse jeito. Você não quer nada de mim. Ele sorriu, um sorriso preguiçoso e afetuoso que pareceu um golpe físico em suas costelas. Você é a única mulher na minha vida para quem eu não preciso atuar. Você é praticamente uma irmã para mim, Bea. A melhor que eu nunca tive. Aí estava. Não foi uma explosão súbita. Não foi uma traição dramática. Foi apenas uma porta silenciosa e pesada se fechando, seu trinco clicando firmemente no lugar. Beatrice olhou para o zero arruinado no livro-razão. Ela sentiu um desejo absurdo de rir. Por 6 anos, ela administrou suas propriedades, desvendou suas confusões sociais e sentou-se nesta sala úmida e silenciosa, abrigando um nó apertado e tolo de esperança em seu peito. Ela havia se convencido de que o conforto deles era a intimidade, que a dependência dele era a base de algo mais profundo. Ela estava errada. Ele não via uma mulher sentada à sua frente. Ele via um móvel, um cão de caça muito útil e leal. Uma irmã, Beatrice repetiu. Sua voz não tremeu. Ela estava orgulhosa disso, exatamente. Conrad concordou, finalmente se sentando e esticando os braços sobre a cabeça. O linho de sua camisa esticou-se sobre o peito. Beatrice forçou os olhos de volta para a mancha de tinta. Eu posso simplesmente respirar perto de você. É um alívio. Ele podia respirar. A ironia tinha gosto de cobre em sua língua. Beatrice fechou o livro-razão com um baque suave e definitivo. O som fez Conrad parar, seus braços caindo ao lado do corpo. Algo está errado? Ele perguntou, um lampejo de leve confusão cruzando suas feições aristocráticas. Não, disse Beatrice, levantando-se. Seus joelhos estalaram levemente na sala silenciosa. Ela limpou um cisco invisível de sua saia de lã cinza. Era uma cor monótona, uma cor de irmã. Eu acabei de perceber que estou incrivelmente cansada, Conrad. E negligenciei completamente o convite de Lady Croft para a temporada de Londres. Conrad franziu a testa, suas sobrancelhas grossas se juntando.
Londres. Você odeia Londres. Cheira a esgotos, a céu aberto e gin barato. Talvez eu tenha desenvolvido um gosto repentino por Jim. Ela respondeu, seu tom terrivelmente uniforme. Ela caminhou em direção à pesada porta de carvalho, seus sapatos de couro sensatos não fazendo barulho no grosso tapete persa. Espere. Quem vai me ajudar com as disputas dos arrendatários do leste? Havia um gemido distinto em sua voz agora, o som de um homem cuja rotina confortável estava sendo levemente incomodada. Ela parou na porta, a mão apoiada na maçaneta de latão fria. O metal cravou em sua palma. Ela não se virou. Se olhasse para ele, poderia gritar. Poderia atirar o tinteiro em sua cabeça perfeitamente despenteada. Contrate um administrador, Vossa Graça, disse ela, o título formal escapando antes que pudesse contê-lo. Parecia estranho em seus lábios, estrangeiro e afiado. Tenho certeza de que pode pagar por um. Ela saiu para o corredor mal iluminado, deixando a porta entreaberta atrás de si. Ela não correu para seu quarto. Não se jogou na cama e chorou em um travesseiro. Ela simplesmente caminhou até seu guarda-roupa, pegou um baú de couro surrado e começou a dobrar suas roupas. O ar em seu quarto estava frio. Cheirava a sabonete de lavanda e madeira velha. Enquanto dobrava uma camisola pesada e sensata, suas mãos finalmente começaram a tremer. Não era por desgosto, era por uma humilhação profunda e sufocante. Ela havia desperdiçado 6 anos esperando um cego descrever o sol. Ela fez as malas com precisão, metodicamente. Amanhã ela partiria para Londres, não para encontrar um marido, não para deixar Conrad com ciúmes. Ela não era estúpida o suficiente para pensar que ele possuía a capacidade para isso. Ela estava partindo simplesmente porque não suportava mais o peso do ar estagnado em sua casa. Ela precisava respirar. Londres era um ataque sensorial. 3 semanas depois, Beatrice estava perto da borda do salão de baile sufocantemente lotado de Lady Croft. Uma taça de champanhe quente e excessivamente doce estava em sua mão. O ar estava denso. Tinha gosto de calor corporal, o cheiro enjoativo de pó de arroz fortemente perfumado e a fumaça acre de centenas de velas de cera de abelha queimando muito quente na sala com correntes de ar. O suor picava na base de sua espinha, encharcando a seda azul meia-noite desconhecida e pesada de seu vestido. Ela odiava estar ali. Conrad estava certo sobre o cheiro, pelo menos. Do outro lado da sala, através de um mar de penas balançantes e gravatas engomadas, ela o viu. Conrad. Ele estava encostado em um pilar de mármore. Um copo de licor escuro na mão, parecendo intensamente entediado. Um grupo de debutantes ria perto dele, suas mães pairando como falcões ansiosos. Ele ergueu os olhos percorrendo a sala e a avistou. Ele não sorriu. Apenas ergueu o copo uma fração de centímetro em uma saudação preguiçosa e expectante. Ele estava esperando que ela atravessasse a sala. Ele estava esperando que ela o resgatasse, que oferecesse um comentário seco, que o ancorasse como sempre fazia. Beatrice olhou para ele. Realmente olhou para ele. Ela notou a inclinação arrogante de seu queixo, a maneira descuidada como ele se portava, assumindo que o mundo simplesmente se organizaria em torno de seu conforto. Uma calma fria e cínica a invadiu. Ela deliberadamente virou as costas para ele, encarando a parede de portas francesas abertas que levavam ao terraço escuro e úmido, escondendo-se ou planejando um assassinato. A voz veio de sua esquerda. Era baixa, ligeiramente rouca, e carregava a cadência seca e distinta de um homem que achava o mundo levemente ridículo. Beatrice se virou. O homem ao lado dela não era classicamente bonito. Seu nariz havia sido claramente quebrado pelo menos uma vez, dando a seu perfil uma aparência robusta e irregular. Seu cabelo escuro era um pouco longo demais, enrolando-se na gola de seu casaco preto severamente cortado. Mas seus olhos, de um cinza pálido e gélido, eram afiados, penetrantemente afiados. Ele olhou para ela como se ela fosse uma equação que ele estava tentando resolver, não um móvel para se apoiar. Acho que os dois não são mutuamente exclusivos, respondeu Beatrice sem hesitar, tomando um gole do champanhe horrível. O homem soltou uma risada curta e áspera. Era um som genuíno, surpreendente no ambiente artificial do salão de baile. Ele cheirava a paralelepípedos molhados de chuva, linho limpo e um leve toque de cravo.
Era um cheiro forte e reconfortante. "Sou Thomas Kenway", disse ele, sem se dar ao trabalho de oferecer uma reverência formal, apenas inclinando a cabeça. "Beatrice Hastings." "Eu sei", disse Kenway, aproximando-se um pouco para evitar uma saia de seda que ameaçava engoli-los. "Você é a sombra do Duque de Ashford." Beatrice se irritou, seus dedos apertando a haste da taça até seus nós dos dedos ficarem brancos. "Eu não sou a sombra de ninguém, Lord Kenway." Ele observou suas mãos. Ele notou a tensão. Ele notou a maneira como sua mandíbula se travou. Ele não desviou o olhar e não se desculpou. "Meu engano", disse ele suavemente, embora seus olhos brilhassem com interesse indisfarçado. "Você certamente não parece uma sombra esta noite. Você parece uma mulher que está a cerca de 5 segundos de atear fogo a estas cortinas apenas para ver a aristocracia entrar em pânico." Um bufo de riso surpreso e feio escapou de Beatrice. Ela cobriu a boca com a mão, suas bochechas queimando, mas o sorriso de Kenway apenas se alargou. Era um sorriso ligeiramente torto, perigoso e totalmente conhecedor. "Aí está", ele murmurou. "Eu estava me perguntando se você realmente respirava ou se apenas existia para fazer Ashford parecer mais alto." "Você é incrivelmente rude", observou Beatrice, embora descobrisse que não estava realmente ofendida. Era refrescante, um respingo de água gelada em uma sala úmida. "Eu sou observador", corrigiu Kenway. Ele estendeu a mão, seus dedos longos e ligeiramente calosos, roçando a borda de sua taça de champanhe. "E eu observo que você está bebendo lixo. Venha comigo. Eu sei onde Croft esconde o uísque de verdade." Do outro lado da sala, Conrad sentiu uma contração estranha e desconhecida em sua mandíbula. Ele tinha visto Beatrice virar as costas para ele. Isso o confundiu. Foi como descer uma escada familiar no escuro e errar um degrau. Um solavanco súbito e chocante de erro. Ele a observou ficar sozinha, esperando que ela olhasse por cima do ombro. Ela não o fez. Então Kenway apareceu. Conrad conhecia Thomas Kenway. O homem era um segundo filho que construiu um império de navegação do nada, com pura crueldade e um intelecto assustador. Ele não era um homem que se envolvia em conversas educadas da sociedade. No entanto, lá estava ele, inclinado perto demais de Beatrice. Conrad estreitou os olhos, semicerrando-os através do ar nebuloso e cheio de fumaça. Beatrice estava vestindo azul. Ele nunca a tinha visto de azul antes. Ela geralmente usava cinza ou marrom, ou um verde sensato e sem graça. A seda pesada agarrava-se à curva de sua cintura, uma cintura que ele de repente percebeu que nunca tinha realmente olhado. E então ela riu. Não era a risada educada e silenciosa que ela oferecia às suas piadas. Foi uma reação física e crua. Ela realmente bufou, seus ombros tremendo, sua mão voando para a boca. Kenway sorriu, olhando para ela com uma expressão que fez o estômago de Conrad despencar violentamente. Era o olhar de um homem faminto diante de um banquete. Um calor apertado e desconfortável começou a florescer no alto do peito de Conrad. Parecia indigestão, uma queimação de licor ruim. Ele observou a mão de Kenway pairar perto da de Beatrice. Observou-o murmurar algo que a fez olhar para ele, seus olhos escuros brilhando com uma energia aguda e desperta. Eles se viraram e começaram a caminhar em direção aos corredores mais escuros e silenciosos da casa, longe do salão de baile. Kenway colocou uma mão levemente na parte inferior das costas dela para guiá-la através da multidão. Conrad pousou seu copo em uma bandeja que passava com um tilintar agudo que fez o lacaio pular. O aborrecimento monótono e entediante que ele sentira a noite toda desapareceu, substituído por um pico súbito e agudo de adrenalina. Ele não sabia o que era aquele sentimento. Ele nunca precisou nomeá-lo antes. Ele só sabia que a visão da mão de Kenway naquela seda azul fez seu sangue cantar com um desejo violento e irracional de quebrar alguma coisa. Ele se afastou do pilar de mármore, ignorando o grito de uma debutante por quem ele passou. Ele não pensou, apenas se moveu, seguindo a seda azul enquanto ela desaparecia nas sombras. O Conservatório Croft era uma enorme estufa de vidro abobadada, construída para satisfazer a obsessão de um avô excêntrico por flora exótica. Entrar era como caminhar para uma selva. O ar era violentamente úmido, pesado com o cheiro de terra úmida e argilosa, samambaias esmagadas e o aroma doce, quase podre, de orquídeas maduras demais.
A condensação pingava dos painéis de vidro acima, caindo com baques suaves e molhados nas largas folhas verdes abaixo. Beatrice respirou fundo, sentindo o ar pesado e úmido encher seus pulmões. Isso arruinou o frescor de seu cabelo, mas ela não se importou. O silêncio era um alívio físico após o caos gritante do salão de baile. Melhor? Perguntou Kenway. Ele estava ao lado dela, segurando 2 copos de cristal cheios de um líquido âmbar escuro. Ele entregou um a ela. Seus dedos roçaram os dela. Eram quentes, mais ásperos do que os de um cavalheiro deveriam ser. Cordas e cordames, ela supôs. Muito, disse Beatrice tomando um gole. O uísque era incrível, defumado, complexo e queimava um rastro limpo e quente em sua garganta. Embora eu suspeite que Lady Croft não apreciará que bebamos a reserva particular de seu marido na terra. Lady Croft não aprecia nada para o qual não tenha um recibo, comentou Kenway secamente. Ele tomou um gole lento, seus olhos pálidos acompanhando o movimento de uma gota de água deslizando por uma samambaia próxima, antes de deslizar o olhar de volta para o rosto dela. Ele não a olhava como os homens no salão de baile, procurando por riqueza, status ou uma conquista fácil. Ele a olhava como quem olha para um mapa complexo, traçando as linhas, procurando as raízes ocultas. Você está com raiva, disse ele de repente. Não era uma pergunta. Beatrice enrijeceu. Garanto-lhe, Lord Kenway, estou perfeitamente contente. Mentirosa, ele murmurou, sua voz baixando uma oitava, misturando-se com o som da água pingando. Ele se aproximou. O cheiro de seu sabonete de cravo cortou a podridão floral pesada da sala. Você carrega a raiva como um casaco pesado, senhorita Hastings. Você o veste bem, mas está arrastando seus ombros para baixo. Ninguém nunca havia falado com ela assim. Ninguém nunca havia contornado a armadura educada e pragmática que ela usava e simplesmente batido no vidro por baixo. Ela sentiu um desejo súbito e aterrorizante de contar tudo a este homem estranho e robusto. Ela abriu a boca para falar, para oferecer uma resposta mordaz, para cobrir sua vulnerabilidade súbita. Um passo pesado de bota esmagou violentamente o caminho de cascalho atrás deles. Aí está você. A voz estalou como um chicote no ar úmido. Beatrice estremeceu, o uísque balançando perigosamente em seu copo. Ela se virou para ver Conrad avançando pelo caminho estreito, empurrando uma enorme trepadeira suspensa com força desnecessária. Ele parecia terrível. O nó geralmente impecável de sua gravata estava ligeiramente torto. Um brilho de suor, totalmente atípico do Duque de Ashford, reluzia em sua testa. Sua mandíbula estava tão cerrada que um músculo pulsava furiosamente sob sua pele. Mas foram seus olhos que a alarmaram. Estavam arregalados, escuros e fixos inteiramente nos poucos centímetros de espaço entre Beatrice e Thomas Kenway. Quando Conrad entrou na estufa, o calor o atingiu como um golpe físico. Mas o calor do ar não era nada comparado à súbita e agonizante constrição em seu peito quando os viu. Kenway estava perto demais. A luz fraca das lâmpadas a gás filtrava através da folhagem, iluminando o ângulo agudo da mandíbula de Kenway, enquanto ele olhava para Beatrice. E Beatrice estava olhando para ele, seus lábios ligeiramente entreabertos, um rubor alto em suas bochechas que não tinha absolutamente nada a ver com a temperatura da sala. Conrad parou de andar. O ar na estufa de repente desapareceu. Ele abriu a boca tentando puxar oxigênio para seus pulmões, mas sua garganta parecia ter inchado e fechado. Um suor frio e pegajoso brotou em sua pele. Seu coração batia violentamente contra suas costelas, um ritmo frenético e errático que fazia as bordas de sua visão embaçarem com estática preta. Era um pânico físico, um terror territorial primitivo que rasgava seu sangue, afogando a lógica, afogando os anos de confortáveis suposições platônicas. Ela é minha, uma voz escura e feia sussurrou em seu crânio. Ela é minha. Ele se forçou a andar para a frente, suas botas esmagando o cascalho. O som parecia ensurdecedoramente alto. Conrad, disse Beatrice. Seu tom não era acolhedor. Era o tom que se usa para se dirigir a um cão vadio cavando em um canteiro de flores. Irritado, cansado. O que você está fazendo aqui? Conrad a ignorou. Ele se interpôs diretamente no espaço de Kenway, usando cada centímetro de sua altura para se impor sobre o outro homem. Kenway, disse ele,
sua voz saindo como um arranhão áspero e sem fôlego. Ele parecia totalmente desequilibrado, e ele sabia disso, mas não conseguia parar. Kenway não se encolheu. Ele não recuou. Ele simplesmente tomou um gole lento de seu whisky, seus olhos pálidos estudando Conrad com um olhar de leve pena zombeteira. Ashford, respondeu Kenway facilmente. Perdeu o caminho para a sala de cartas? Estamos de saída, Conrad estalou, finalmente virando seus olhos escuros e frenéticos para Beatrice. Ele estendeu a mão, sua mão grande envolvendo o braço dela. Seu aperto era forte demais, a seda de seu vestido esmagada sob seus dedos. Agora Beatrice congelou. Ela olhou para a mão dele apertando seu braço, depois de volta para o rosto dele. O rosto familiar e confortável do menino com quem ela cresceu havia desaparecido. Em seu lugar estava um estranho rígido e desesperado. 6 horas atrás, ela teria obedecido. 6 horas atrás, ela teria assumido que ele precisava dela para consertar algo, para abafar um escândalo, para salvá-lo de si mesmo. Mas 6 horas atrás, ele lhe dissera que ela era uma irmã, um acessório. Um calor súbito e feroz explodiu no peito de Beatrice. Queimou os últimos resquícios de sua esperança silenciosa e patética, deixando para trás uma raiva dura e brilhante. Ela não afastou o braço. Ela simplesmente encarou a mão dele até que ele sentiu o peso escaldante de seu olhar. Lentamente, como se tocasse um fogão quente, Conrad afrouxou o aperto, seus dedos se afastando da seda azul. Eu não vou a lugar nenhum com você, Vossa Graça, disse Beatrice, sua voz baixando para um sussurro baixo e venenoso que se ouvia perfeitamente sobre o gotejar das folhas. Estou tendo uma conversa. Conrad pareceu como se ela tivesse enfiado uma lâmina em seu estômago. Ele recuou fisicamente, seu peito arfando enquanto lutava por um fôlego que o ar úmido se recusava a fornecer. Bea! Ele engasgou, o apelido soando desesperado. Você não... Você vem comigo. Ou o quê? Interveio Kenway. A diversão havia desaparecido de sua voz, substituída pelo zumbido baixo e perigoso de um homem que comandava frotas de homens rudes. Ele se interpôs suavemente entre Beatrice e Conrad, protegendo-a da energia frenética do Duque. Você vai fazer uma birra, Vossa Graça, disse a senhorita Hastings. Ela está ocupada. As mãos de Conrad se fecharam em punhos ao lado do corpo. Os nós dos dedos estalaram no silêncio pesado. Ele encarou as costas largas de Kenway, depois olhou por cima do ombro do homem para encontrar os olhos de Beatrice. Ele esperava ver medo. Ele esperava ver seu pragmatismo calmante de sempre. Em vez disso, ele viu uma indiferença absolutamente gélida. Ela olhou para ele como se ele fosse um estranho rude e inconveniente, interrompendo sua noite. O chão do conservatório pareceu inclinar-se violentamente. Conrad deu um passo para trás, sua bota polida escorregando levemente no cascalho úmido. Ele não conseguia respirar. O cheiro da terra úmida o estava sufocando, enchendo sua garganta de lama. Ele estava sufocando bem ali, no meio de uma festa em Londres, afogando-se na súbita e horrível percepção do que exatamente ele havia jogado fora. Ele recuou mais um passo, seu peito arfando, seus olhos fixos no rosto frio e impassível de Beatrice. Sem outra palavra, ele se virou e fugiu de volta para a casa lotada e superaquecida, rasgando o nó subitamente sufocante de sua gravata, caçando cegamente por um ar que não estava lá. Beatrice o observou ir. Ela respirou fundo e firmemente, o cheiro de cravo e chuva a ancorando. Bem, murmurou Kenway, virando-se para encará-la. O sorriso torto havia retornado, embora seus olhos permanecessem afiados e calculistas. Isso foi certamente dramático. Vamos terminar nosso whisky, senhorita Hastings? Beatrice olhou para o líquido escuro em seu copo, depois de volta para o homem que acabara de se interpor entre ela e o fantasma de seu passado. Um sorriso lento e genuíno puxou o canto de sua boca. Sim, Lord Kenway, disse ela suavemente. Acredito que sim. A aurora sangrou através das pesadas cortinas de veludo da casa de Ashford, lançando uma luz roxa e machucada sobre o escritório em ruínas. Conrad não havia dormido. Ele nem mesmo tirara as botas. Ele sentou-se na cadeira que Beatrice geralmente ocupava, sua longa estrutura dobrada desajeitadamente nas dimensões menores. O couro estava frio. O quarto cheirava a tabaco velho, conhaque derramado e o cheiro metálico e agudo de cinzas mortas na lareira.
Ele encarou o espaço vazio do outro lado da mesa, seus olhos ardendo de exaustão, sua mente um toca-discos pulando, preso na mesma faixa excruciante. Ela não afastou o braço. A memória era um peso físico em seu peito, pressionando seu externo até que respirar exigisse esforço consciente. Ele havia fugido do conservatório Croft como um cão chicoteado, deixando-a lá com Thomas Kenway. Ele passou a viagem de carruagem para casa tremendo, suas mãos tremendo tão violentamente que não conseguiu abrir seu frasco de prata. Foi uma reação ridícula. Ela era Beatrice. Bea. A mulher que consertou seu anel de sinete quando a aliança quebrou, que falsificou sua assinatura em tediosos arrependimentos sociais, que sabia precisamente quanto açúcar ele tomava no chá e quão pouca paciência ele tinha para as histerias de sua mãe. Ela era dele, não em um sentido legal, não em um sentido romântico, mas da maneira fundamental e inabalável que a gravidade pertencia à Terra. Até ontem. Conrad passou a mão pelo rosto, o arranhão áspero da barba da manhã alto na sala silenciosa. Ele se sentia fisicamente doente. Uma dor azeda e oca se instalou no fundo de seu estômago. Ele tentou dizer a si mesmo que era apenas choque, uma aberração. Ela estava apenas com raiva da disputa dos arrendatários. Ela o estava punindo por seu descuido com o livro Razão. Amanhã ela voltaria, cheirando a lavanda e papel velho, pronta para retomar a forma silenciosa e confortável de suas vidas. Mas uma parte mais sombria e racional de seu cérebro, a parte que ele geralmente confiava nela para articular, sabia que era uma mentira. O olhar em seus olhos não tinha sido um lampejo temporário de temperamento. Tinha sido um despejo. Do outro lado de Londres, no modesto quarto de hóspedes com chita da casa de campo de sua tia Clara em Mayfair, Beatrice estava bebendo chá. Estava morno. Estava excessivamente forte, amargo no fundo de sua língua. Ela adorou. Ela sentou-se perto da janela, envolta em um chale de lã desbotado, observando uma garoa leve molhar os paralelepípedos abaixo. O ar no quarto era inteiramente dela. Sem colônia pesada, sem cheiro persistente de cães de caça úmidos ou cera de abelha, apenas o leve cheiro agudo do fogo de carvão e da lã úmida de seu chale. Sua mão ainda formigava onde Conrad a havia agarrado. Ela esfregou o polegar sobre a pele do braço, sentindo o leve hematoma fantasma sob a manga de seu roupão. Ela esperava se sentir devastada. Por 6 anos, toda a sua paisagem emocional foi construída em torno da esperança silenciosa e desesperada de que Conrad olhasse para ela e visse uma mulher. Na noite anterior, essa esperança havia sido definitivamente massacrada. No entanto, sentada na luz cinzenta da manhã, Beatrice se sentia estranhamente esvaziada. Leve. A gravidade esmagadora da órbita de Ashford havia desaparecido, e ela estava flutuando em um vácuo aterrorizante e emocionante. Uma batida forte na porta do quarto quebrou seu devaneio. A empregada da tia Clara, uma garota de passos pesados e flores em seu avental, entrou segurando um envelope grosso de cor creme. Chegou por mensageiro, senhorita. Paguei ao rapaz um shilling inteiro, ele disse. Beatrice pegou a carta. O papel era pesado, caro, mas sem os brasões em relevo que a aristocracia favorecia. Parecia prático. Ela quebrou o selo de cera simples. Senhorita Hastings, meus livros de contabilidade e de navegação são um desastre. Meus escriturários são incompetentes. E me disseram que você possui uma aptidão assustadora para a matemática. Eu reservei uma mesa particular no salão de chá Gunters às 3 horas. Traga sua tinta vermelha. Eu fornecerei os doces. Kenway. Beatrice encarou a caligrafia ousada e cortante. Não havia poesia, nem declarações floridas de sua beleza ao luar. Era uma transação, um desafio. Uma risada lenta e áspera escapou de sua garganta. Ela pressionou a carta contra o peito, sentindo o pergaminho rígido enrugar contra sua clavícula. Pela primeira vez em quase uma década, Beatrice Hastings sentiu um sorriso genuíno e não forçado se espalhar por seu rosto. Exatamente às 2:30, a aldrava de latão da casa de campo da tia Clara bateu contra a porta com uma violência que fez as xícaras de chá chacoalharem em seus pires. Beatrice estava na sala de estar, prendendo um modesto chapéu verde escuro em seu cabelo. Ela congelou,
o longo alfinete de aço do chapéu suspenso a centímetros de seu couro cabeludo. Ela conhecia aquela batida. Ela conhecia o ritmo pesado e impaciente dela. Seu estômago deu uma volta lenta e desconfortável. Eu atendo, Marta. Beatrice chamou suavemente, interceptando a empregada antes que ela pudesse chegar ao corredor. Ela abriu a porta. Conrad estava na soleira. Ele parecia magnífico e parecia um inferno. Seu casaco azul escuro era impecavelmente cortado, suas botas polidas até um alto brilho de espelho, mas sua gravata estava lá amarrada com menos precisão do que o habitual, e havia sombras escuras e machucadas sob seus olhos âmbar. Ele cheirava a suor de cavalo, vento frio e ansiedade. Conrad, disse Beatrice. Sua voz era perfeitamente plana. Você não está respondendo às minhas notas. Ele não pediu para entrar. Ele simplesmente avançou, seus ombros largos forçando Beatrice a recuar um passo no corredor estreito. Você enviou uma nota, Conrad, 2 horas atrás. Eu estava fora. Era mentira. Ela tinha visto o lacaio entregá-la, reconhecido o brasão de Ashford e a jogado diretamente no fogo da sala de estar, sem quebrar o selo. Conrad parou no centro do corredor, olhando ao redor do espaço modesto e ligeiramente bagunçado, como se tivesse acabado de pisar em um planeta alienígena. Você não pode ficar aqui, Bea. Cheira a repolho cozido e gatos velhos. Tia Clara não tem um gato. Então a situação é ainda mais grave do que eu pensava. Ele tentou um sorriso. Era uma coisa torta e desesperada que não alcançou seus olhos. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pergaminho enrolado. Tenho as novas propostas para o projeto de drenagem ocidental. Os engenheiros estão tentando me enganar. Preciso que você olhe os números. Ele estendeu para ela. Era uma oferta de paz embrulhada em uma exigência. Era a maneira como eles sempre se comunicaram. Ele apresentava uma bagunça. Ela limpava. A ordem era restaurada. Beatrice olhou para o pergaminho. Ela não levantou as mãos. Não sou mais sua secretária, Vossa Graça. O título o atingiu como um golpe físico. Ele estremeceu, sua mão caindo ligeiramente. Não faça isso. Não me chame assim. Sou eu. É Conrad. Conrad! Então Beatrice cruzou as mãos na frente da saia. Suas palmas estavam suando. Seu coração batia um ritmo frenético e aterrorizado contra suas costelas. Seu corpo se lembrava de como ceder a ele, como suavizar suas arestas e gerenciar seus humores. Foi preciso cada grama de sua força de vontade para manter sua espinha rígida. Não vou olhar seus livros. Contrate um administrador. Eu não quero um administrador. Eu quero você. As palavras saíram dele, cruas e totalmente sem polimento. Ele fechou a distância entre eles, sua grande estrutura dominando completamente o pequeno corredor. Ele estendeu a mão, seus dedos roçando a seda rígida de sua manga verde. O atrito do tecido foi alto na casa silenciosa. Você quer uma irmã? Corrigiu Beatrice, sua voz baixando para um sussurro áspero. Ela deu um passo para trás, quebrando o toque dele. O ar parecia mais frio onde sua mão estivera. Você quer um acessório? Eu não sou nenhum dos dois. A mandíbula de Conrad se cerrou. O pânico que estava fervendo em seu peito desde o conservatório rugiu de volta à vida, sufocante e quente. Ele olhou para o chapéu dela. Ele olhou para a pesada capa de veludo pendurada na cadeira perto da porta. Onde você vai? Ele exigiu, seu tom se aguçando para algo feio e possessivo. Sair com Kenway. Não era uma pergunta. O nome tinha gosto de cinzas em sua boca. Você vai sair com Kenway. Minha agenda social não é da sua conta. Ele é um bruto, Bee. Ele é um pirata glorificado que comprou sua entrada nos salões com dinheiro sujo. A voz de Conrad estava subindo, vibrando com uma energia frenética. Ele deu um passo em direção a ela novamente imponente. Ele não entende o nosso mundo. Ele não entende você. Ele entende que eu respiro. Beatrice retrucou, a raiva fria finalmente rompendo sua fachada composta. Ela olhou para ele, seus olhos escuros brilhando. Ele entende que eu sou uma mulher, Conrad. Não um móvel sensato, não um cão de guarda. Agora, se me der licença, eu tenho um compromisso. Ela passou por ele, abrindo a porta da frente. O ar frio e úmido de Londres invadiu o corredor, cheirando a fuligem e chuva. Conrad a encarou. Ele olhou para a firmeza de sua mandíbula, a postura rígida de seus ombros.
Ele sentiu uma terrível sensação de rachadura em seu peito, como se um pilar de sustentação tivesse finalmente cedido. Ele a havia empurrado longe demais, presumido demais, e agora ela estava do outro lado de um abismo que ele não sabia como atravessar. Ele saiu lentamente pela porta, parando na soleira. Ele olhou para trás para ela. Adeus, Conrad. Ela fechou a porta. A pesada fechadura de latão clicou no lugar com um som como o de uma guilhotina caindo. O salão de chá Gunther's era geralmente um refúgio de sedas pastel, fofocas educadas e o delicado tilintar de colheres de prata. Thomas Kenway parecia totalmente absurdo sentado em uma mesa de canto. Ele era muito grande, muito sombrio e inerentemente perigoso demais para a delicada cadeira de vime. Ele estava ignorando a bandeja de 3 andares de tortas de limão à sua frente. Em vez disso, franzia a testa para um enorme livro-razão de couro aberto sobre a toalha de renda. Beatrice parou na porta, tomando um momento para simplesmente olhá-lo. Ele não tinha o polimento aristocrático de Conrad. Seu cabelo estava despenteado pelo vento, sua gravata meramente funcional, mas havia uma solidez nele, um peso ancorado e despretensioso que fazia o ar ao seu redor parecer estável. Ele levantou o olhar, sentindo sua presença. Os olhos cinzentos, pálidos e gélidos se fixaram nos dela, e a carranca severa desapareceu imediatamente, substituída por aquele sorriso torto e totalmente conhecedor. Ele se levantou, empurrando a cadeira para trás com um arrastar de madeira contra o chão. Você veio, disse ele enquanto ela se aproximava da mesa. Você me ofereceu livros razão e doces, Lord Kenway. Não sou feita de pedra. Beatrice sentou-se à sua frente, tirando as luvas de couro. Thomas, ele corrigiu, batendo um dedo grosso contra a página aberta do livro. E eu retiro a oferta de doces. Provei um. Tem gosto de giz açucarado. O livro Razão, no entanto, é uma catástrofe genuína. Pensei que pudesse apelar ao seu brutal senso de ordem. Beatrice puxou o livro pesado em sua direção. O cheiro a atingiu instantaneamente. Não cheirava como os arquivos secos e empoeirados da propriedade de Ashford. Cheirava a alcatrão, sal seco e carvalho não tratado. Cheirava a navios e mar aberto e milhares de milhas de distância. Ela olhou para as colunas de números, notando a caligrafia bagunçada e agressiva de um escriturário que estava claramente com pressa. Em 30 segundos, ela identificou 3 discrepâncias catastróficas nas tarifas de frete para uma rota no Caribe. Seu escriturário é um idiota, ela murmurou, pegando um lápis de prata de sua bolsa. Eu o demiti esta manhã, disse Thomas alegremente. Ele apoiou os cotovelos na mesa, descansando o queixo nas mãos, observando-a. Ele não olhou para o livro. Ele olhou para o rosto dela, acompanhando a leve ruga entre suas sobrancelhas, os movimentos rápidos e precisos de seus olhos. Beatrice sentiu o peso de seu olhar. Não era o pânico pesado e sufocante que sentira de Conrad. Era uma avaliação calorosa e deliberada. Fez a pele da nuca dela arrepiar, uma súbita onda de calor subindo para suas bochechas. Ela se forçou a se concentrar nos números, fazendo uma correção nítida e precisa na margem. Você pagou 40 a mais ao mestre da doca em Kingston, Thomas. Considero isso um investimento em descarga rápida. Ele contrapôs suavemente. Continue procurando. O desastre realmente começa nas colunas de maio. Eles ficaram sentados juntos por mais de 1 hora. O barulho do salão de chá se transformou em um zumbido baixo. Beatrice sentiu um profundo e doloroso alívio a invadir. Era nisso que ela era boa. Era aqui que ela se sentia poderosa, desembaraçando o caos, forçando a lógica sobre realidades bagunçadas. Mas desta vez era diferente. Thomas não estava jogando um problema em seu colo e indo embora. Ele estava sentado com ela, discutindo sobre tarifas, rindo asperamente quando ela criticava brutalmente suas proporções de carga. Ele a estava tratando como uma igual, uma parceira. Você tem uma mente como uma navalha, Beatrice, disse Thomas de repente, sua voz baixando para além da conversa ambiente da sala. Beatrice parou de escrever, o lápis pairando sobre o papel. Ela levantou o olhar. Ele não estava mais sorrindo. Os olhos pálidos estavam intensos, despindo a conversa casual. É uma tragédia, ele continuou, inclinando-se um pouco mais perto, o cheiro de cravo e linho limpo cortando o cheiro dos doces. Que um homem a teve em sua casa por 6 anos e só a usou para equilibrar seus livros.
O fôlego ficou preso na garganta de Beatrice. A franqueza daquilo parecia uma mão apertando suas costelas. Ele não me usou apenas. Ela defendeu automaticamente, um reflexo nascido de 6 anos de hábito. Éramos amigos, crescemos juntos. Um cão cresce com um cavalo, observou Thomas impiedosamente. Isso não significa que eles se sentem à mesma mesa. Ashford olhou para você, Beatrice, mas ele nunca a viu. Ele viu um espelho refletindo exatamente o que ele queria ver. Ele estendeu a mão sobre a mesa. Ele não agarrou o braço dela como Conrad havia feito. Ele simplesmente colocou sua grande mão calosa sobre a mesa, a 1 centímetro da dela, deixando a escolha inteiramente para ela. Eu vejo você, murmurou Thomas. Eu vejo uma mulher que poderia governar um império se alguém apenas lhe desse as chaves. Eu vejo uma mulher que é assustadora e brilhante e bonita demais para se esconder em seda verde sem graça. Beatrice encarou a mão dele. Os nós dos dedos estavam marcados, a pele bronzeada pelo sol. Era uma mão áspera, uma mão que construía coisas. Uma guerra se travava em seu peito. O fantasma de Conrad, a dor segura e familiar de sua devoção não correspondida, a puxava, sussurrando sobre lealdade e conforto. Mas era um conforto estagnado, um quarto sem janelas. Ela olhou para Thomas Kenway. Ela sentiu o cheiro de sal e alcatrão em seus livros razão. Ela sentiu a terrível corrente elétrica do desconhecido. Lentamente e deliberadamente, Beatrice virou a mão. Ela deslizou os dedos pela toalha de renda, fechando-a à distância, e deixou sua palma descansar contra a dele. A pele dele estava quente. Ele imediatamente moveu os dedos, entrelaçando-os nos dela, seu aperto firme, estável e ancorador. Verde é uma cor muito prática, ela sussurrou, sua voz tremendo ligeiramente, embora não tenha quebrado o contato visual. Eu vou te comprar vermelho, respondeu Thomas, seu polegar roçando lentamente a pele delicada de seu pulso. Vou te comprar um vestido da cor de um incêndio. Nenhum deles notou o homem parado do lado de fora da janela do salão de chá. Conrad estava na garoa gelada, a chuva grudando seu cabelo na testa. Ele a havia seguido até ali, impulsionado por um desespero corrosivo e ácido que não conseguia controlar. Ele ficou nos paralelepípedos molhados, olhando através do vidro embaçado. Ele viu Beatrice. Ele viu o rubor suave e genuíno em suas bochechas. Ele viu a maneira como ela se inclinou para a frente, atraída para a órbita de Kenway. E ele viu suas mãos unidas sobre a mesa. O ar deixou os pulmões de Conrad em uma corrida violenta. Ele apoiou a mão na parede de tijolos da loja, seus joelhos de repente parecendo água. Os ruídos da rua, o barulho de cascos, os gritos de vendedores desapareceram em um silêncio agudo e zumbido. Ele pensou que ela estava com raiva. Ele pensou que ela estava fazendo uma birra, mas enquanto a observava sorrir para outro homem, um sorriso real e luminoso que ela nunca lhe dera, Conrad finalmente entendeu a verdade brutal e sufocante. Ele não havia perdido apenas sua secretária. Ele não havia perdido apenas sua irmã. Ele havia perdido a única mulher que já a amara, inteiramente porque fora arrogante demais para perceber que a amava. A chuva escorria por seu rosto, fria e cortante, enquanto ele ficava sozinho na rua, observando outro homem dar vida à mulher que ele havia enterrado viva. A água encharcou a lã fina e cara do casaco de Conrad, pesada e gelada, mas ele não se moveu. Ele ficou na calçada do lado de fora do salão de chá Gunther's, até que o vidro embaçado clareou, até que a mesa estivesse vazia, até que o fantasma do sorriso de Beatrice não fosse nada além de uma marca enjoativa na parte de trás de suas pálpebras. Ele não chamou uma carruagem. Ele andou por 3 milhas através da pior garoa de Londres. A lama arruinou suas botas espelhadas. A fuligem grudou em seu cabelo molhado. Carruagens que passavam espirravam água suja em suas calças, mas ele não registrou nada disso. O mundo físico era inteiramente secundário ao colapso catastrófico que ocorria dentro de seu próprio peito. Foi uma demolição silenciosa, sem gritos, sem vidros quebrados, apenas a lenta e agonizante percepção de que ele havia construído toda a sua vida em torno de um pilar de sustentação que nunca se dera ao trabalho de proteger. E agora o teto estava desabando. A casa de Ashford estava silenciosa quando Conrad finalmente empurrou as pesadas portas de carvalho. Seu mordomo, Hastings, sem parentesco com Beatrice, uma piada cósmica que Conrad de repente achou totalmente desprovida de humor,
Deu um passo à frente para pegar seu casaco, e então parou. Vossa Graça, murmurou o homem mais velho, seus olhos se arregalando ao ver o duque pingando água barrenta no chão de mármore xadrez. Devo chamar um banho quente ou o médico? Não, Conrad grasnou. Sua garganta parecia ter engolido um punhado de vidro moído. Deixe-me em paz. Ele foi direto para o escritório. O som úmido de suas botas, o único som na casa cavernosa. O quarto estava exatamente como ele o deixara. O fogo havia morrido, deixando para trás uma lareira cheia de cinzas frias e cinzentas. Ele foi até a mesa. A cadeira de Beatrice estava vazia. O livro-razão que ele praticamente enfiara em suas mãos horas antes jazia abandonado na superfície de mogno. Conrad estendeu a mão e tocou a capa de couro do livro. Seus dedos estavam dormentes, pálidos do frio. Ele arrastou a mão pela mesa, seus nós dos dedos roçando a borda do tinteiro de latão que ela usara todos os dias por 6 anos. Ele pressionou as palmas das mãos contra a madeira, apoiou o peso nos braços e deixou a cabeça pender entre os ombros. Ele fechou os olhos, desesperado pela escuridão, mas a imagem o esperava, a mão dela se virando, os dedos deslizando pela renda. O polegar de Kenway roçando seu pulso. Um som rouco e feio rasgou a garganta de Conrad. Não foi um soluço. Foi o som de um animal preso em uma armadilha, roendo a própria perna para escapar. Ele varreu o braço pela mesa em um espasmo súbito e violento de movimento. O pesado livro-razão, o tinteiro de latão, o peso de papel de cristal, uma pilha de pergaminho em branco, tudo foi lançado ao ar. Eles se chocaram contra a parede oposta com um estrondo ensurdecedor. O tinteiro se estilhaçou. Tinta preta espirrou pelo papel de parede de seda pálida como um spray de sangue escuro. O peso de papel de cristal atingiu o assoalho e se partiu em 1000 pedaços irregulares. Conrad ficou ofegante no centro da destruição, seu peito arfando. A violência não ajudou, não aliviou a pressão. Apenas deixou o quarto com a aparência exata de como ele se sentia, irreparavelmente destruído. Ele caiu no chão, suas botas arruinadas esmagando os cacos de cristal, e encostou as costas na pesada mesa de mogno. Ele puxou os joelhos para cima, enterrou o rosto nas mãos e, finalmente, misericordiosamente, chorou. Foi uma coisa patética, ofegante e miserável, completamente desprovida de dignidade. Ele era o Duque de Ashford e estava completa e totalmente vazio. Do outro lado da cidade, a chuva havia parado, deixando os paralelepípedos escorregadios e reflexivos sob o brilho das lâmpadas a gás. Beatrice caminhava ao lado de Thomas Kenway. Ela havia recusado sua oferta de uma carruagem. Precisava do ar frio para limpar a névoa intoxicante que se instalara em seu cérebro. Thomas não a pressionou. Ele encurtou sua passada naturalmente longa para combinar com a dela, mantendo as mãos frouxamente cruzadas atrás das costas. Ele caminhava do lado de fora da calçada, colocando sua estrutura larga entre ela e o spray sujo dos carrinhos que passavam. Ele não fez alarde disso. Era simplesmente uma física silenciosa e prática de proteção. Você está pensando alto demais, observou Thomas, sua voz rouca quebrando o silêncio confortável entre eles. Beatrice apertou sua capa de veludo em volta dos ombros. O ar úmido cheirava a pedra molhada e castanhas assadas de um vendedor próximo. Estou recalibrando. É assim que você chama? Ele olhou para ela, seus olhos pálidos capturando a luz âmbar dos lampiões da rua. Parece suspeitosamente com culpa. Ela estremeceu, um pequeno e involuntário aperto de sua mandíbula. Ele percebeu, é claro. Ele percebia tudo. Não é culpa. Ela mentiu, sua voz defensiva. É apenas uma mudança de ímpeto. Passei 6 anos organizando uma vida que não era minha. É chocante de repente ter minhas mãos vazias. Thomas parou de andar. Eles estavam sob o toldo de uma chapelaria fechada. Ele se virou para encará-la, bloqueando completamente o vento. Suas mãos não estão vazias, Beatrice. Elas são apenas suas novamente. Visto, ele estendeu a mão, seus nós dos dedos roçando levemente o veludo rígido de sua capa. Você está de luto por um fantasma. Você está de luto pelo homem que desejava que ele fosse, não pelo homem que realmente se sentou à sua frente. Beatrice olhou para o peito dele, a trama áspera de seu casaco de lã. Ela podia sentir o leve cheiro persistente do salão de chá nele, sob os cheiros permanentes mais pesados de sal e cravo. Ele estava certo.
Era uma verdade cirúrgica e brutal, mas ele estava certo. Ela não estava triste por Conrad. Ela estava triste pela garota que fora ontem. A garota que desperdiçara tanto tempo esperando por um milagre que nunca aconteceria. Não quero mais falar sobre ele, disse ela suavemente, finalmente levantando o olhar para encontrar os dele. Thomas sustentou seu olhar. O sorriso torto e perigoso lentamente retornou ao seu rosto, suavizando os ângulos ásperos de seu nariz quebrado. Bom, porque tenho um assunto muito urgente para tratar. Ele se virou e abriu a porta da loja ao lado da chapelaria. Era um comerciante de tecidos, ainda aberto na penumbra do início da noite. Um sino tilintou alegremente acima. Beatrice o seguiu para dentro, imediatamente atingida pelo cheiro avassalador de tinta, poeira e seda crua. Thomas não olhou as prateleiras. Ele foi direto ao balcão, ignorando completamente o balconista assustado, e apontou um dedo grosso para um rolo de tecido na prateleira de cima. Aquele, ordenou Thomas. O balconista subiu correndo uma escada, trazendo o pesado rolo. Era seda, mas não do tipo rígido e pesado que Beatrice costumava usar. Era fluida, impossivelmente macia e tingida de uma cor tão violentamente e brilhantemente vermelha que quase parecia viva. Era a cor de uma ferida fresca. Era a cor de um fósforo aceso. 3 jardas, disse Thomas, tirando uma bolsa de moedas de couro de seu casaco. Thomas, não, protestou Beatrice, dando um passo à frente, seu coração dando uma batida súbita e errática. Não posso aceitar isso. É totalmente impróprio. Ele jogou as pesadas moedas de prata no balcão de madeira. Elas pousaram com um som sólido e sem desculpas. Ele se virou para ela, pegando a ponta da seda vermelha. Ele a ergueu, drapeando a ponta sobre o ombro dela contra o verde sem graça e sensato de seu vestido. O contraste era impressionante. O vermelho trouxe o calor para suas bochechas, fazendo seus olhos escuros parecerem subitamente enormes e ferozes. Eu disse que te compraria vermelho, ele murmurou, sua voz baixando para aquele timbre baixo e vibrante que fazia seu estômago revirar. Sou um homem de palavra, Beatrice, e não estou nem um pouco interessado no que é apropriado. Só estou interessado no que é certo. Ele deixou a mão pairar em seu ombro por uma fração de segundo a mais do que o necessário. Sua palma estava quente através das camadas de sua roupa. Beatrice olhou para a seda vermelha sangrando contra seu peito, e o último fantasma persistente de Conrad Ashford evaporou silenciosamente no calor dela. O confronto inevitável ocorreu 3 dias depois. Beatrice sabia que estava chegando. O silêncio da propriedade de Ashford era absoluto demais, pesado demais. Parecia a pressão espessa e sem fôlego no ar logo antes de uma tempestade estourar. Ela estava voltando para a casa de campo de sua tia Clara, depois de uma manhã caminhando no Hyde Park. O sol estava realmente brilhando, um amarelo fraco e aquoso que mal cortava o frio de novembro. Ela tinha uma cesta no braço carregando 2 pães frescos que cheiravam a fermento e fornos quentes. Ela se sentia mais leve do que em anos. A dor surda e persistente na base de seu pescoço havia desaparecido completamente. Ela virou na rua estreita de Mayfair e parou abruptamente. Conrad estava sentado no baixo muro de pedra que margeava o pequeno jardim da frente de sua tia. Ele não parecia um duque, ele nem mesmo parecia um cavalheiro. Ele usava um pesado casaco de montaria, mas não usava chapéu, e sua gravata estava completamente ausente, revelando a gola desabotoada de uma camisa amassada. Ele parecia mais magro. Sua pele possuía uma palidez acinzentada e doentia, e seus olhos âmbar estavam injetados e fundos. Ele levantou o olhar quando suas botas rangeram no cascalho. Ele se levantou, seu movimento rígido e espasmódico, como um homem se recuperando de uma surra severa. Beatrice não entrou em pânico. Ela não sentiu o súbito impulso automático de correr para alisar suas lapelas ou perguntar o que estava errado. Ela não sentiu absolutamente nada. Era uma apatia profunda e congelante que a aterrorizava muito mais do que a raiva teria feito. Conrad, disse ela, mantendo a voz uniforme. Ela não se moveu em direção a ele. Ela ficou na calçada, segurando sua cesta de pão. Bé, sua voz falhou. Ele deu um passo à frente, depois parou como se repelido por uma parede invisível. Por favor, estou sentado aqui há 4 horas. Você deveria ter ido para casa. Está congelando.
Eu não tenho um lar. As palavras saíram dele, desesperadas e patéticas. A casa. Não consigo ficar na casa. Está totalmente vazia. Ecoa. O livro Razão ainda está no chão onde eu o joguei. Beatrice agarrou a alça de sua cesta. O vime trançado cravou em sua palma. Então você deveria instruir sua governanta a pegá-lo. Tenho certeza de que ela é capaz. Conrad estremeceu como se ela o tivesse golpeado no rosto. Ele fechou a distância entre eles, parando a poucos centímetros de distância. Ele cheirava a conhaque velho, lã não lavada e puro pânico. Ele estendeu a mão, pairando as mãos sobre os ombros dela, mas não ousando tocá-la. Eu vi você, ele sussurrou, sua voz tremendo. No Gunters. Fiquei do lado de fora da janela. Eu vi você tocá-lo. Eu sei, respondeu Beatrice calmamente. Os olhos de Conrad se arregalaram de horror. Você sabia que eu estava lá. Eu não vi você, mas sabia que você seguiria. Você não suporta quando uma peça de sua propriedade está fora do lugar. Você não é propriedade, ele rugiu, o volume repentino fazendo um cavalo de carruagem que passava a sacudir a cabeça. Conrad imediatamente baixou a voz, seu peito arfando. Deus, Bea, por favor. Eu sei que fui um tolo. Fui arrogante. Fui cego. Eu te subestimei porque você estava sempre lá. Como o sol. O sol queima, Conrad, disse ela friamente. Eu era uma lâmpada. Você me acendia quando precisava ler suas contas e me apagava quando queria entreter seus verdadeiros convidados. Ele balançou a cabeça freneticamente. Não, não, isso não é verdade. Eu te amo. Aí estava a declaração pela qual ela passara 6 anos sangrando. As palavras que a teriam feito cair de joelhos um mês atrás. Ouvi-las agora, deste homem quebrado e desesperado, era como comer cinzas. Você não ama, disse Beatrice. Sua voz era terrivelmente suave. Faltava qualquer malícia, o que tornava o golpe infinitamente pior. Você ama o conforto que eu proporcionava. Você ama o espelho que eu segurava para você. Aquele que o fazia parecer alto, competente e estável. Você não me ama, Conrad. Você nem sabe quem eu sou. Eu sei, ele agarrou a mão dela. Seu aperto era forte, quase doloroso. Sua pele estava gelada. Eu sei tudo sobre você. Sei que você odeia o cheiro de lavanda, mas o usa porque sua mãe usava. Sei que você bate o pé quando está fazendo uma longa divisão. Eu conheço você. Beatrice olhou para a mão dele, segurando a dela. Ela não sentiu calor, nem faísca, apenas o atrito áspero da pele seca. Você conhece meus hábitos. Ela corrigiu gentilmente, soltando a mão com um puxão firme e inegável. Thomas conhece minha mente. Conrad tropeçou um passo para trás. O nome o atingiu como um soco físico no estômago. O desespero em seus olhos se transformou em uma agonia sombria e quebradiça. Ele é um pirata, Bea. Ele vai te arruinar. Ele vai te arrastar para a lama. Talvez eu esteja cansada de tapetes limpos, Beatrice retrucou, seu queixo se erguendo. A apatia se foi, substituída por um fogo agudo e defensivo. Talvez eu queira estar na lama com um homem que realmente me pediu para me juntar a ele, em vez de um homem que espera que eu varra o chão sob seus pés. Conrad a encarou. Ele viu o rubor em suas bochechas. Ele viu a linha rígida e inflexível de sua espinha. Ela não estava jogando um jogo. Ela não estava tentando puni-lo para que ele a pedisse em casamento. Ela estava simplesmente, irrevogavelmente, perdida. Eu não consigo respirar sem você. Ele confessou em um sussurro cru e sangrento. Uma lágrima finalmente se libertou, cortando uma trilha limpa através da fuligem em sua bochecha. Beatrice olhou para o menino com quem crescera. Ela sentiu uma tristeza profunda e pesada por ele. Mas era a tristeza que se sente por um estranho lendo um obituário trágico. Você aprenderá, vossa graça, disse Beatrice suavemente. Ela o contornou, movendo-se em direção ao portão da casa de sua tia. Assim como eu aprendi a existir sem ar em sua casa. Ela subiu o caminho e abriu a porta da frente. Ela não olhou para trás. Se tivesse olhado, teria visto o Duque de Ashford desabar no baixo muro de pedra, enterrando o rosto nas mãos geladas, finalmente entendendo o verdadeiro e aterrorizante custo de sua própria cegueira. As docas de Londres eram um ataque violento aos sentidos. Beatrice saiu do cabriolé de aluguel, as rodas de madeira afundando instantaneamente em uma espessa camada de lama. O ar aqui era totalmente diferente de Mayfair. Era espesso e pesado,
com gosto de maresia, peixe podre, madeira úmida e o cheiro metálico e agudo de suor. O barulho era ensurdecedor, o gemido de navios enormes puxando contra suas amarras, as maldições gritadas de estivadores içando caixotes pesados, o clangor de correntes de ferro soltando âncoras. Era caótico, era sujo, era terrivelmente vivo. Beata Trice pagou o motorista, ignorando o olhar cético do homem. Ela não estava vestida para as docas. Ela usava sua pesada capa de veludo para se proteger do vento cortante que soprava do Tâmisa. Mas por baixo dela, ela não usava verde sem graça ou cinza sensato. Ela usava vermelho. Levou 3 dias para uma costureira transformar a seda brilhante que Thomas havia comprado em um vestido. Era fino demais para a lama dos cais, mas Beata Trice não se importou. Ela juntou as saias pesadas em suas mãos enluvadas, levantando-as apenas o suficiente para evitar o pior das poças e começou a andar. Ela estava procurando pelo Leviatã. Thomas havia mencionado casualmente o nome de seu navio almirante durante o chá. Ela o encontrou no final do cais principal. O navio era um monstro de carvalho escuro e mastros imponentes, praticamente eclipsando o sol de inverno. E lá estava Thomas. Ele estava no cais lotado, cercado por enormes caixotes de madeira. Ele não usava o casaco de um cavalheiro. Estava de mangas de camisa, o linho enrolado até os cotovelos, revelando antebraços grossos, com músculos definidos e cobertos de pelos escuros. Ele estava gritando algo para um homem enorme que equilibrava um barril no ombro, apontando um livro-razão grosso para o casco do navio. Ele parecia totalmente em seu elemento, comandante, rude e profundamente poderoso. Beata Trice parou a 10 pés de distância. Ela não chamou seu nome. Ela simplesmente ficou em meio ao caos, uma única gota sangrenta de vermelho em um mar de cinza e marrom. Levou menos de 10 segundos para ele senti-la. Thomas parou de gritar no meio da frase. Ele lentamente abaixou o livro-razão. Ele se virou, seus olhos cinza claros percorrendo o cais caótico até se fixarem nela. O vento do rio abriu sua capa, revelando a seda vibrante e ardente de seu vestido. Thomas não sorriu imediatamente. Seu peito se expandiu enquanto ele respirava fundo e lentamente, olhando para ela como se fosse uma aparição que ele tinha medo de assustar. Ele jogou o pesado livro-razão para o homem ao lado dele, sem quebrar o contato visual, e começou a caminhar em sua direção. Ele não se importou com a lama. Ele não se importou com as dezenas de trabalhadores portuários parando seu trabalho para olhar a mulher lindamente vestida na sujeira. Ele caminhou com propósito, fechando a distância entre eles até ficar perto demais, bloqueando o enorme navio atrás dele. Ele cheirava a trabalho físico. Ele cheirava ao mar, forte e limpo, misturado com um cheiro escuro e pesado de sabonete de cravo e suor masculino. Era a coisa mais intoxicante que Beata Trice já havia inalado. "Você está de vermelho", ele murmurou. Sua voz era rouca, ligeiramente sem fôlego de seus gritos e incrivelmente baixa. "Estou", respondeu Beata Trice. Ela sentiu a batida pesada e frenética de seu coração contra as costelas, mas sua voz estava totalmente firme. Descobri que o verde estava sufocando meus pulmões. Os olhos de Thomas desceram para a boca dela, depois lentamente subiram para encontrar seu olhar. "É uma cor perigosa para usar nas docas, senhorita Hastings. Alguém pode confundi-la com um incêndio. Talvez eu seja um..." Um sorriso lento e devastadoramente genuíno se abriu em seu rosto, iluminando o cinza pálido de seus olhos. Era um sorriso de puro alívio vitorioso. Ele estendeu a mão. Suas mãos estavam sujas, cobertas de serragem e giz, mas ele não hesitou. Ele emoldurou o rosto dela, suas palmas grandes e ásperas envolvendo sua mandíbula. O calor de sua pele queimou através do frio do inverno. Beata Trice não se afastou. Ela se inclinou em seu toque, seus olhos se fechando por uma fração de segundo, enquanto absorvia o peso pesado e ancorador dele. "Ashford é um tolo", sussurrou Thomas ferozmente, seus polegares roçando suas bochechas. "Ashford está no passado", disse Beata Trice, abrindo os olhos. Ela ergueu as mãos, envolvendo suas mãos menores e enluvadas em torno de seus pulsos grossos. "Estou aqui, e acredito que lhe devo um pedido de desculpas, Lord Kenway. Eu disse que seu escriturário era um idiota." Thomas riu, um som rouco e latido que vibrou em seu peito. Ele era um idiota.
Sim, concordou Beatrice, um pequeno sorriso triunfante curvando seus lábios. É por isso que eu trouxe minha própria caneta. Ela deu um tapinha na pequena bolsa de veludo pendurada em seu pulso. Thomas olhou para a bolsa, depois de volta para os olhos dela. A diversão desapareceu, substituída por uma intensidade sombria e faminta. Ele deslizou as mãos de sua mandíbula, movendo-as para envolver sua cintura. Ele a puxou contra seu peito, totalmente indiferente à sujeira em suas roupas ou à seda dela. Eu não preciso de um escriturário, Beatrice. Ele rosnou, inclinando a cabeça até seus lábios roçarem a concha de sua orelha. Eu preciso de uma parceira. Eu preciso de uma rainha. Então é uma sorte, ela sussurrou, virando a cabeça apenas o suficiente para que sua boca ficasse a um sopro da dele, que eu cansei de bancar a irmã. Thomas não esperou mais um segundo. Ele fechou a distância, capturando sua boca em um beijo que era tudo o que Conrad nunca fora. Não foi educado, não foi confortável. Foi uma colisão sensorial violenta. Tinha gosto de sal e café, áspero e exigente, despindo completamente os últimos resquícios da garota educada e obediente que ela fora. Beatrice emaranhou os dedos em seu cabelo despenteado pelo vento, beijando-o de volta com um desespero feroz e desperto. O rugido das docas se transformou em um zumbido baixo. Ela não sentiu o vento frio. Ela não sentiu a lama úmida sob suas botas. Ela apenas sentiu o calor sólido e inflexível do homem que a segurava, ancorando-a à terra, finalmente deixando-a respirar completamente. Gostou deste conto dramático de amor não correspondido que se transformou em independência ardente? Clique no botão de gostei se você torceu para Beatrice finalmente escolher seu próprio valor. E compartilhe este vídeo com um amigo que adora um romance de desenvolvimento lento e satisfatório com um herói rústico. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nossa próxima história profundamente emocionante. Diga-nos nos comentários, você acha que Conrad mereceu seu final trágico? Ou você acha que ele poderia realmente ter mudado? Vemo-nos no próximo vídeo.